Agora a gente vai falar um pouquinho sobre concordância verbal. Bom, primeira coisa que você tem que saber, existem muitas regras de concordância verbal. No entanto, aqui eu não vou falar de todas, combinado? Eu vou falar daquelas que mais caem em concurso de tribunais, tudo bem? Por quê? Porque o objetivo aqui do curso é ser cada vez mais rápido, mais objetivo para aquilo que é importante, relevante para o seu concurso, tudo bem? Bom, então vamos falar primeiro da regra básica de concordância verbal. O verbo, ele sempre concorda com o núcleo do sujeito. Ó, essa informação é importante, porque todo mundo fala assim, verbo concorda com o sujeito, mas na verdade ele concorda com o núcleo do sujeito. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes o sujeito é um sujeito extenso, você vai ter ali várias palavras, você precisa procurar o núcleo, porque é o núcleo que vai determinar a concordância do verbo, ok? Então eu tenho lá, o candidato fez a prova. Perfeito, ó. Concorda com o candidato. Os candidatos fizeram a prova. O verbo vai para o plural porque o núcleo está no plural, certo? Agora, preste atenção nesse sujeito aqui, ó. A pontuação de todos os candidatos mudou depois do concurso. O que mudou depois do concurso? A pontuação de todos os candidatos. Então, observe que o núcleo do sujeito é pontuação. E às vezes é assim que acontece no concurso. O sujeito é extenso, às vezes até mais extenso que isso aqui, tá bom? O verbo bem distante e coloca o verbo no plural, porque há outros elementos no plural na frase para confundir o candidato. Então você precisa fazer a pergunta, por isso que eu digo, precisa saber classificação de sujeito, certo? O que é que mudou? A pontuação de todos os candidatos. Mas qual é a palavra mais importante? A palavra mais importante é pontuação. Então, aqui é o núcleo do sujeito, está no singular, o verbo concorda com o singular, ok? Presta muita atenção nesses detalhes. Agora, essa regra, como eu disse, é uma regra básica. Existem as regras especiais. Nós vamos falar sobre elas, ok? Por isso que é importante saber sujeito simples, sujeito composto, verbo pessoal, impessoal. Precisa saber tudo. Tudo que nós estudamos até agora vai ser importante para entender essa aula. Então vamos falar de algumas regras especiais. Sujeito partitivo. Isso aqui é queridinho em provas de concurso público. Isso aqui, ó, sujeito partitivo. E o que é o sujeito partitivo? É aquele que indica a parte de um todo. Então, grande parte, a maioria, parte de. Então, atenção a essas palavrinhas, tá bom? Então, quando eu colocar, por exemplo... Aliás, eu não vou escrever aqui não, porque isso está no seu material, tá bom? Aqui no slide tá mais resumido para poder agilizar a explicação. Então, sujeito partitivo mais o especificador. Então, observe a frase. A maioria dos alunos chegaram cedo. Eu tenho uma dupla possibilidade de concordância. Então, tanto faz o verbo ficar no singular ou no plural. Quando eu digo chegou, é porque eu estou concordando com a maioria. Se eu falar chegaram, é porque eu estou concordando com alunos. Aline, qual é a mais adequada? Vai a seu critério, você escolhe. As duas estão corretas. As duas são legitimadas pela nossa gramática normativa, ok? Então, isso cai muito em concurso, combinado? Então, ó, agora presta muita atenção, porque o que acontece? Às vezes, a pessoa decora. Toda vez que aparecer sujeito partitivo, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Presta atenção na frase, porque olha essa frase aqui, ó. Grande parte da população estuda. Eu só posso colocar o verbo no singular. Estuda. Por que eu tô dizendo isso? Porque o núcleo do sujeito é o partitivo. Isso aqui é o núcleo do sujeito, certo? Que é sempre singular. A ideia partitiva é sempre singular. Maioria, parte, metade. Então, eu tenho aqui, ó, parte, concorda com parte. Mas o meu especificador, o especificador, também está o quê? No singular. Então, o verbo é obrigado a ficar o quê? No singular, porque ele só tem essa opção. Então, como é que funciona essa regra?
Vamos lá. Sujeito partitivo mais especificador, o verbo concorda com a ideia partitiva ou com o especificador. As duas possibilidades estão corretas. Deu para entender isso? Beleza. Agora, há um outro cuidado que você deve tomar. Se a ideia partitiva aparecer sozinha na oração, sem um especificador, aí não existe essa dupla possibilidade. O verbo vai ficar sempre no singular. Então, observe essa frase, ó. Todos os alunos estudaram para a prova. A maioria obteve bom resultado. Aí você vai pensar assim, Aline, mas eu não posso deduzir que o especificador aqui, vamos pensar aqui, ó, o especificador significa alunos? A maioria dos alunos não está no implícito? É claro que está no implícito, mas a concordância não é assim que faz. Se o partitivo aparecer sozinho, o verbo deve concordar apenas com a ideia partitiva. Tudo bem? Então, cuidado com essa coisa de achar que, bastou aparecer a palavra maioria, eu já sei que vai ser sempre o quê? Ou singular ou plural. Preste atenção no todo. Agora, é claro que o que mais cai no concurso é isso aqui. É o sujeito partitivo mais o especificador no plural. Isso é o que mais cai no concurso, tá bom? Agora, depende da sua banca também. Isso é o que mais cai, por exemplo, na FCC. Isso aqui é o queridinho da FCC. Eu sempre falo. Queridinho da FCC é sujeito partitivo. Agora, por exemplo, o CESP já cobrou isso aqui, ó. Por quê? Porque você precisa ir ao texto. E aí você vai perceber que maioria está sozinho. Então, o verbo é obrigado a ficar no singular, tá bom? Quando eu falo que ele está sozinho, é porque ele está sozinho nessa oração aqui, ó. Nessa oração aqui, o sujeito partitivo apareceu sozinho. Ele não apareceu, a maioria dos alunos. Deu para entender isso? Então, ó, guarda no coração essa informação, tá? Porque isso aqui já caiu no CESP. É importante saber. Segunda regra. Quando vocês encontrarem essas expressões mais de, menos de, cerca de e perto de, mais um numeral, o verbo vai concordar com esse numeral. É claro que essa não é a regra, tá? A regra, se você abrir uma gramática, a regra diz que numa concordância com essas expressões, o verbo vai concordar com o substantivo. Mas olha só, eu acho assim mais fácil, muito mais fácil. Combinado? Muito mais fácil mesmo. Então, como aqui eu não tô fazendo questão de explicar a regra do jeito que está na gramática e a intenção é fazer com que você memorize de uma forma mais prática, e eu memorizei dessa forma e funciona pra mim, então vai funcionar pra você, tá? Porque eu não sou muito a favor dessa coisa do decoreba. Uma coisa que tem que funcionar. Vai funcionar pra acertar na prova? Então é isso que importa. Então olha só, preste atenção. Quando você encontrar uma dessas palavras, mais um numeral, foca no numeral. Então, ó, mais de um jogador foi expulso. Por que eu tô falando pra focar no numeral? Pra você não se influenciar com a semântica da frase. Porque se eu tenho mais de um jogador, é claro que é uma ideia de plural. Mas, na verdade, ó, foi expulso. Então, eu vou focar no numeral. Tudo bem? Então, ó, perto de 2 alunos, chegaram. Perto de 2 alunos. Cuidado para não confundir perto de com parte de. Leia com atenção no dia da sua prova, tá bom? Perto de é a ideia de aproximadamente, tá bom? Parte de é a ideia partitiva. Então, cuidado, porque isso aqui, ó, cerca de e perto de é a ideia de aproximadamente. Ok? Então, vamos lá, novamente. Mais de um aluno foi expulso, perto de 2 alunos chegaram, foca no numeral, e cerca de 20 alunos chegaram. Opa, foca no numeral, ok? E aí você não vai errar mais. É muito comum em concurso cair o cerca de e o mais de. São os que mais caem.
tá? Menos D, para falar a verdade, em tribunal, em concurso, em prova de tribunal, eu nunca vi cair, tá bom? Então preste atenção no mais D e principalmente o cerca de. Cerca de 20 pessoas, cerca de 10 pessoas, não importa. Foca no numeral, o verbo vai ficar sempre no plural. Combinado? Então anote isso aí. O verbo concorda com o numeral. Embora essa não seja a regra da gramática, não é assim que você vai encontrar na gramática. Mas vai funcionar pra você, pode confiar. Bom, agora, isso aqui, ó, é uma coisa que tem que guardar no coração, porque cai muito na FCC e cai muito em qualquer prova, cai no CESP, cai na FCC, então é importante saber. Quando apareceu cada um, cuidado para não confundir com mais de um, tá bom? Cada um dos candidatos, o verbo é sempre no singular. O verbo sempre no singular. Sabe por quê? Porque você vai focar nesse um. Embora haja um especificador no plural. Então, cada um dos candidatos assinou. Ou seja, cada um assinou. Foca no um. Tudo bem? Verbo sempre no singular. Não existe outra possibilidade. Guarda isso aqui, ó, porque cai muito em concurso. Combinado? Ah, essa daqui, ó, eu tenho falado direto. Tenho falado direto sobre o pronome relativo ser sujeito da oração. Já falei sobre isso na aula de pronome relativo. Enfim, eu tenho falado sobre o pronome relativo o tempo inteiro. E eu sempre falo assim no curso de correção de provas, porque cai bastante. Pronome relativo tem função sintática. Se você ainda tem dificuldade de identificar a função sintática do pronome relativo, assista novamente ao vídeo, ok? De função sintática de pronome relativo. E como que você vai identificar a função sintática dele. Bom, se ele for o sujeito da oração, o verbo concorda. Então, ó, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Com o antecedente do pronome relativo. Então, se eu digo assim, ó, o rapaz encontra as respostas que lhe são convenientes. Vamos descobrir a função sintática do pronome relativo. Eu tenho aqui, ó, verbo. Por que eu fiz a separação da oração? Porque a função sintática do pronome relativo é analisada dentro da oração adjetiva. Você não está ouvindo isso pela primeira vez, porque eu já expliquei isso. Então, eu tenho aqui a minha oração adjetiva. Procura o verbo da oração adjetiva. Tá aqui, ó. São. O que é conveniente? Ah, esse pronome que está no lugar do sujeito. Ele faz referência à palavra respostas. Isso significa que aqui deveria estar escrito o quê? As respostas são convenientes. Então, a função sintática do pronome é sujeito. Por isso, o verbo está o quê? No plural. Porque o antecedente do pronome está no plural. Então, como o antecedente do pronome é respostas, o verbo fica no plural. Tudo bem? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. O verbo aqui está no plural. Presta atenção. O verbo aqui está no plural. Porque o sujeito... Olha só. Isso é, às vezes, é questão de concurso, ó. O verbo... A forma verbal são está no plural. Porque o sujeito é respostas? Não. 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 O raciocínio é... O verbo, a forma verbal são, está no plural porque o referente do sujeito é respostas. Olha a diferença do que eu acabei de falar. O sujeito do verbo ser não é respostas. O referente do sujeito do verbo ser que é respostas. Por que eu tô falando isso? Porque o sujeito é a palavra que. O referente do sujeito é respostas. Então, respostas é o referente do pronome que. Ou seja, é o referente do sujeito da outra oração. Cara, isso tem que estar internalizado.
esse olhar para a oração tem que ser, sabe? Como é que eu vou dizer? Tem que ser tudo na sua vida. Tudo. Tudo. Eu sempre falo, as pessoas têm muita dificuldade de fazer análise de oração. É porque não aprende de uma forma de saber analisar cada detalhe da oração, que é decorar as coisas. Não é para decorar, é para analisar cada detalhe. Deu para entender isso? Ó, guarda essa informação porque cai em concurso. Guarda essa informação aqui que cai no concurso. E a regra número 1, que é sujeito partitivo. Isso aí, ó, guarda porque cai. Combinado? Bom, agora vamos falar de outras regrinhas que envolvem o sujeito composto. Vamos lá. Bom, o que nós já vimos? Que quando eu falo em sujeito composto, é porque eu tenho o quê? Mais de um núcleo. Combinado? Mais de um núcleo. E aí, quando se fala em sujeito composto, a primeira coisa que a pessoa pensa é, sujeito composto, o verbo é sempre no plural. Isso é a primeira coisa que a pessoa pensa, mas não pode pensar somente nisso. Porque há uma regra diferente quando... São regras diferentes quando a oração está na ordem direta ou quando está na ordem indireta. Bom, vamos lá. O que é a ordem direta da língua portuguesa? Já falei algumas vezes aqui. Sujeito, verbo e complemento. Lembra da aula de pontuação? Sujeito, verbo e complemento. Bom, isso é a ordem direta. Então, o que é um sujeito anteposto? Sujeito anteposto é quando ele está na ordem direta. Olha, presta atenção porque essa palavra cai em concurso, principalmente no CESP. Ó, sujeito anteposto, sujeito posposto, isso cai em concurso, tá bom? Uma vez, a aluna já falou isso comigo. Aline, nunca tinha ouvido falar nesse tipo de sujeito posposto. Eu conheço todos os tipos de sujeito, menos esse. Eu falei, mas olha só, sujeito posposto ou anteposto não é um tipo de sujeito. Não é. Isso é só a posição dele na frase. Tá dando para entender isso? Ótimo. Então, vamos lá. Voltando aqui. Regra. Sujeito anteposto. Então, entendeu o que é sujeito anteposto? É aquele que está na ordem direta. Quando isso acontecer, ó, Ana e Pedro chegaram cedo. Regra. Com sujeito anteposto, verbo, sempre no plural. Sempre no plural. Combinado? Então, ó, chegaram. Significa que ele está concordando com a totalidade. Ou seja, com todos os núcleos do sujeito. Guardou essa informação? Ótimo. Agora, sujeito posposto. Sujeito posposto é porque está na ordem indireta. Vamos lá. Um exemplo de ordem indireta. Verbo, complemento de verbo, sujeito. Olha onde apareceu o sujeito. Isso aqui é um sujeito posposto. Ou seja, é posto depois do verbo. Deu para entender? Ótimo. Nesse caso, há uma dupla possibilidade de concordância. Primeira, ou o verbo concorda com a totalidade, e aqui é um problema sério, porque olha só, nesse tipo de construção, né, de sujeito posposto, que você tem que ter cuidado, porque costuma cair mais em concurso, porque a pessoa quando olha assim, ó, faltaram coragem e competência, a pessoa acaba fazendo a pergunta errada. Faltou o quê? Aí a pessoa faz isso aqui, ó, faltou o quê? E acha que isso aqui é objeto direto. Errado, ó, fora, fora. Não é assim que pergunta. Como é que você deve perguntar? O que? O que faltou? Coragem e competência. Então agora eu tenho sujeito. Deu para entender? Maravilha. Bom, agora vamos à regra de concordância. Quando for
sujeito pospostos, ou então, quando o verbo aparecer antes, você pode memorizar da forma que você quiser. Mas por que eu fiz questão de colocar isso aqui, posposto? Porque essa nomenclatura cai no CESP, tá bom? Mas você pode falar assim, quando o verbo vier antes do sujeito. Então, você tem aqui, ó, duas possibilidades. Primeira possibilidade, concordar com a totalidade, ok? Então, o primeiro é concorda com a totalidade. Segunda possibilidade, concorda com o mais próximo, certo? Segunda possibilidade, concorda com o mais próximo. Isso aqui é um caso de concordância atrativa. Combinado? É uma concordância atrativa. Então é isso. Isso aqui, ó, guarda na alma. Tudo bem? Então preste atenção, eu vou dar um outro exemplo que não está aqui. Não vou não, senão vai confundir a cabeça. Quando chegar na parte de partícula C, aí eu falo, tá? Depois eu falo sobre isso, porque isso cai em concurso. Bom, deu para entender até aqui? Maravilha. Próxima regra. Existem duas possibilidades. Um e outro, um ou outro. Então você vai prestar atenção nesse detalhezinho aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Certo? Mas quando for um ou outro, um e outro, não é assim, Pedro e Paulo, Pedro ou Paulo. Isso aí é outra coisa que daqui a pouco eu falo. Eu estou falando da expressão com pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. Um e outro, um ou outro. Quando você encontrar um e outro, existem duas possibilidades. O verbo pode ficar no singular ou o verbo pode ficar no plural. Então, um e outro rapaz mentia, um e outro rapaz mentiam. As duas formas são corretas. As duas formas são possíveis, ok? Então, um e outro. Pensa que o e é aquela ideia de adição, certo? Então, pode ficar o quê? No plural. Mas você não pode se limitar apenas na ideia de adição, porque você tem que pensar que, às vezes, o verbo no singular, ele não está o quê? Fazendo uma ideia de adição, de totalidade. Então, cuidado, porque às vezes a pessoa olha o aditivo e pensa sempre no plural, tá bom? Nesse caso aqui, há uma possibilidade das duas coisas. Agora, quando for um ou outro, o verbo é sempre no singular. Sempre no singular. Pensa naquela ideia da exclusão, ok? Olha que eu já falei sobre o valor semântico do ou na aula de conjunção. É uma exclusão. Combinado? Então, um ou outro receberá o prêmio, sempre no singular. É uma ideia exclusiva. Tudo bem? Perfeito. Esses dois aqui, ó, eles não são muito frequentes em concurso, mas eu acho que não custa saber. Afinal de contas, pode ser que caia um dia na prova, tá? Não é muito recorrente como os outros, mas é sempre importante saber, certo? Agora eu quero que tome muito cuidado com o que eu vou falar agora. E eu não quero que você confunda a regra número 9 com a regra número 8. São regras diferentes, tá bom? Então vamos lá. Regra número 9. Sujeitos ligados por ou. Mas eu não estou falando de um ou outro. Aqui, ó, é com pronome indefinido, ok? É uma regra. Agora, quando for sujeito ligado por ou e você tiver substantivo, por exemplo, né? Substantivo, não é pronome indefinido, aí é uma outra regra. Aqui, ó, entra aquela observação que eu fiz na aula de conjunção, ó. Aula de conjunção.
eu falei sobre isso, sobre o valor inclusivo e exclusivo da conjunção ou. Está lembrado? Então, como a conjunção ou ela tem um valor inclusivo e exclusivo, admite-se o quê? Mais de uma possibilidade de concordância. Então, quando eu falo Pedro ou Paulo irá à festa, observe que aqui é ideia de exclusão. Ideia de exclusão. Apenas um irá, Pedro ou Paulo, certo? Então, presta atenção. Agora, Pedro ou Paulo irão à festa, agora aqui, com o verbo no plural, aqui é uma ideia de inclusão, certo? É uma ideia de inclusão. Então, preste atenção no valor semântico da conjunção ou. Ali, mas como é que eu vou saber qual que é a correta? As duas estão corretas. As duas estão corretas. E, aliás, você vai descobrir o valor de inclusão e exclusão, caso seja uma questão sobre a conjunção, pelo verbo. E se for uma questão de concordância, as duas formas vão estar corretas, certo? Por quê? Vamos lá. Sujeitos ligados pela conjunção ou, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Essa é a regra. Combinado? Maravilha. Sujeito oracional. Essa daqui, essa regra é para guardar no coração, porque isso aqui cai muito, muito, principalmente na FCC. Então, presta atenção nisso aqui. Sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? O sujeito oracional é quando você encontrar o quê? Um sujeito cujo núcleo é um verbo, certo? Ou seja, é uma oração. E é uma oração o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É aquela oração subjetiva, certo? Então, assim, pode ser que você encontre a conjunção integrante. Então, olha aqui, ó. O que convém? Convém isso. Bom, então aqui é sujeito e o verbo é sempre no singular. Deu para entender? Gente, quando eu coloco esse SG, tô abreviando o singular, tá bom? Só para facilitar a minha vida. Então, ó, convém que estudem mais, isso convém. Então, a ser isso aqui, ó, isso convém. O meu V ficou horroroso, mas eu acho que você entendeu. Convém que estudem mais, tudo bem? Mas, às vezes, a conjunção integrante não aparece. Aparece o quê? Uma oração reduzida de infinitivo. Olha aqui, ó. E o verbo caber é clássico em concurso. É o que mais cai. E o que acontece? A banca coloca o verbo caber perto de uma palavra no plural, para confundir. E você pensar assim, cabem a eles. Cabem a eles se o sujeito estiver no plural. Tá bom? Exemplo. Bons comportamentos cabem a eles. Aí tudo bem. Mas se for um sujeito oracional, você tem que ter cuidado com essa informação aqui, ó, que vem depois, ou até antes, porque isso aqui, ó, é objeto indireto. Qual é o sujeito? Faz a pergunta ao verbo. O que cabe aos professores? Cabe ensinar a matéria. Qual é o núcleo do sujeito? Ensinar. Observe que eu consigo substituir por isso. Isso cabe aos professores. Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Só que aqui é uma reduzida de infinitivo. Já falamos sobre oração reduzida. Ainda tem dúvida sobre a oração reduzida? Assista novamente ao vídeo de orações reduzidas. Porque não pode ter dúvida. Não é para ter dúvida em nada, nada. É para saber tudo, tudo, tudo. Gabaritar português. Gabaritar português. Não precisar mais de mim um dia, sabe?
Porque assim, o que eu mais escuto, né? O que eu mais leio nas redes sociais é: ai, professora, eu vou ficar com a senhora pra sempre. Aí eu penso em casa: Deus me livre. Eu quero que você passe no concurso, eu não quero que fique comigo pra sempre. Aluno que fique comigo pra sempre é porque não tá passando no concurso. Aluno que toma posse não vai ficar comigo pra sempre. Amém? A não ser que você queira mudar o seu concurso. Passou, cansou, aí você volta pra mim se quiser. Mas não quero que fique comigo pra sempre. Sabe? Eu não quero essa fidelidade canina. Não quero, ok? Quero que você seja, sei lá, o meu conhecido, o meu amigo, seja o que for. Fale comigo nas redes sociais, que eu sou uma pessoa muito carente. Mas eu leio essas informações. Claro, a gente se sente lisonjeado, mas eu sempre penso isso. Não quero que fique comigo pra sempre. Porque eu penso, se tá comigo pra sempre é porque eu tô falhando em alguma coisa. Eu devo estar falhando em alguma coisa, tá? Então eu não quero você comigo pra sempre. Eu quero ver o seu nome lá no Diário Oficial. Aliás, eu quero ver você assinando o seu termo de posse. Aí você vai ficar meio que descansando em Paris. Daqui a pouco, quando você quiser um concurso melhor, né? Porque às vezes a gente quer um concurso melhor. Aí você pode voltar, tá bom? Então vamos lá. Cabe aos professores ensinar a matéria. Isso cabe aos professores. Deu para entender? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso é o nosso sujeito oracional. O verbo fica sempre no singular. Bom, deixa eu apagar a bagunça aqui, ó. Então, o sujeito oracional, a regra é verbo no singular. Aí, eu tô sentindo uma vibração e a pessoa deve estar pensando assim, né? Quer dizer, não está pensando porque eu tô gravando agora e você vai assistir a aula depois. Mas você vai pensar, eu já tô sentindo uma vibração de um pensamento que ainda virá. A pessoa vai falar assim: Aline, mas o verbo no singular? Como assim o verbo no singular? O verbo estudar não tá no plural? Olha só, quando a regra diz que quando você tem sujeito oracional, o verbo fica no singular, é o verbo que concorda com o sujeito oracional, certo? O sujeito oracional é isso aqui tudo. Isso aqui é o sujeito oracional. Agora, se o verbo do sujeito, né? Se esse verbo aqui está no plural, aí é outra coisa. É outra concordância, é outra análise. Se eu falo convém que estudem mais, é porque convém que, aqui, por exemplo, convém que vocês estudem mais. Eu tenho um sujeito oculto aqui, tá? Então, cuidado com o raciocínio. Então, quando eu falo sujeito oracional, o verbo é no singular, na verdade é o verbo fica no singular porque ele concorda com o sujeito oracional. Beleza. Agora, não tem muito tempo, me perguntaram assim, ó, professora, eu aprendi que quando há sujeito oracional, o verbo fica no singular. Mas e quando eu tenho mais de um núcleo no sujeito oracional? Olha o exemplo aqui, ó. Praticar exercício e alimentar-se bem faz bem à saúde. Eu tenho aqui sujeito composto. É o que a pessoa me pergunta. Aí eu falo o seguinte, é sujeito oracional? Vamos lá. É sujeito oracional? É. Praticar exercícios e alimentar-se bem. Não importa, anotou, quer dizer, está anotando, ó, não importa a quantidade de núcleos. Sujeito oracional, o verbo fica no singular. Tudo bem? Beleza. Agora, cuidado para você não confundir essa frase aqui com essa regra da última frase. São regras diferentes. Por quê? Quando eu digo o ganhar e o perder fazem parte de nossas vidas, o que aconteceu com esse ganhar e com esse perder? Eles vieram precedidos de artigo, não é isso? Artigo. Sabe o que aconteceu agora? Esse verbo ganhar e o verbo perder, eles não são mais verbos. Eles viraram o quê? Substantivos. Ok? Eles viraram substantivos. Então agora não é mais uma oração. Agora não é mais um sujeito oracional. Agora sim eu tenho um sujeito composto. Aqui eu tenho um sujeito composto.
posto. Então, o ganhar e o perder fazem parte de nossas vidas. Por isso que o verbo agora está no plural. Porque o ganhar, palavra precedida de artigo, né? Toda palavra precedida de artigo vira um substantivo. Então, cuidado para não confundir essas duas frases. Elas têm regras diferentes. Praticar exercícios e alimentar-se bem, sujeito oracional. O ganhar e o perder fazem parte das nossas vidas. Se eu falar assim, o cantar dos pássaros, esse cantar não é mais verbo, é substantivo. Então não é sujeito oracional. Porque a pessoa tem que ter cuidado, ela não pode achar que só porque achou um verbo no infinitivo, acha que é sujeito oracional. Ah, ainda tem dúvida? Então assista ao vídeo, hoje eu tô dessas, né? Tô mandando você assistir um monte de coisa. Assista ao vídeo de formas nominais. Saber a diferença entre infinitivo pessoal e impessoal. Tá bom? Beleza. Próxima regra. Verbos impessoais. Ó, isso aqui, ó, também cai bastante em concurso. Verbos impessoais, o verbo é sempre no singular. Sempre no singular. Então, você tem lá o clássico, o verbo haver no sentido de existir ou no sentido de tempo decorrido, transcorrido, tempo passado, pense da forma como você quiser. Aí você tem lá, havia perigos. Havia perigos. O verbo está no singular, porque perigo é objeto direto, não é sujeito. Isso aqui é oração sem sujeito. Então, se é uma oração sem sujeito, o verbo não tem sujeito para concordar. Se ele não tem sujeito para concordar, verbo no singular. Combinado? Ótimo. Há 10 anos não viajo. Há 10 anos, ideia de tempo decorrido, então verbo no singular. Mesma coisa, oração sem sujeito. Já falamos sobre isso aqui. Qual foi a aulinha que nós falamos sobre isso aqui? Sobre tipos de sujeito, né? Naquele vídeo, o nome do vídeo, se eu não me engano, é termos ligado ao verbo. Aí eu falo sobre os tipos de sujeito. Ou o nome do vídeo é tipos de sujeito, agora eu não sei de cabeça. Tudo bem? Mas é isso aqui. Outro tipo de... Então, o verbo haver cai muito em concurso. Outro que também cai muito em concurso é o verbo fazer. Quando ele indicar tempo decorrido ou ideia de tempo de um modo geral. Clima, hora, qualquer ideia meteorológica. Tudo bem? Então, eu tenho lá, faz 2 anos, ou quer dizer, faz 2 meses de sua partida. Essa história de colocar isso aqui, ó, fazem 2 anos, rapaz, isso aqui já me dá uma dor de ouvido. Dói meu ouvido. Fazem 2 anos que eu comecei a estudar português. Ai, eu fico até sem graça, né? Eu falei assim, tá estudando errado, né? Uma coisa não tá batendo. Fazem 2 anos que a pessoa tá estudando português e fala fazem 2 anos, para tudo. Volta do zero. Tem que voltar 3 casas. Não dá. É faz 2 anos. Tá bom? Faz 2 anos. Bom, faz verões bem quentes. Maravilha. Faz verões. Não é fazem verões. Não, 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 não. Tudo bem? Bom, agora lembrei de um detalhe. Em relação a essa ideia de fazem 2 anos, você pode encontrar, dependendo do contexto, se for assim, ó. Aquelas crianças fazem 2 anos amanhã. Percebeu? Quem é que faz 2 anos? No sentido de fazer aniversário. Quem é que faz 2 anos? Aquelas crianças. É diferente. Aí o verbo vai para o plural. Que não é o que cai muito em provas de tribunais. Tudo bem? Provas de tribunais é no sentido de tempo decorrido. Agora, falei desses dois. Vamos a uma informação importantíssima. Que eu vou falar envolvendo o verbo haver e o verbo fazer. Então, você tem aqui, a regra é essa, certo? Eles são verbos impessoais. Guardou? Guardou na alma? Agora, presta atenção. Se eles aparecerem em locuções verbais, então eu tenho aqui, ó, locução verbal. Ah, locução verbal. Já falamos sobre locução verbal nesse curso, não já? Já. Assista ao vídeo de locução verbal. Curso completo é assim, eu falo sobre tudo. Então, eu tenho aqui, ó, locução verbal. Locução verbal
Aí você tem uma frase como essa, ó. Vou botar aqui, ó. Devem fazer anos que não saio. Pessoa muito caseira, né? Pessoa só estuda para concurso, então devem fazer 2 anos que não saio. Uma pessoa escreve isso no Facebook, né? Se a pessoa escrever isso, eu vou pensar logo. Ela vai ficar mais alguns anos sem sair, porque ela precisa estudar um pouquinho mais. Preste atenção aqui. Não pode. Na locução verbal, devem fazer anos que não saio, há um erro gramatical. Por quê? Vamos lá. Locução verbal, quem é que manda? Verbo principal. Verbo principal. Não é isso? Verbo principal. Aí você precisa analisar se o verbo principal, ele é impessoal. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele é o quê? É verbo impessoal. Então aqui eu já sei que ele é o quê? Impessoal. Se ele é impessoal, a locução toda é impessoal. Então, aqui, ó, devem fazer é uma locução impessoal também. A locução toda. Então, ó, o auxiliar não flexiona. Aliás, eu vou colocar assim, ó, para melhorar. Vou botar assim, ó, para ficar bonito. O auxiliar não flexiona. Ele não vai concordar. Por quê? Porque não tem com quem concordar. É oração sem sujeito. Então, presta atenção nesse tipo de frase. Devem fazer, não. Deve fazer anos que não saio. Deu para perceber? É esse detalhe. Vale a mesma coisa para o verbo haver. Então, por exemplo, pode haver soluções. Sempre pode. É ou não é? Sempre pode. E aí, a frase está correta? Sim, pode haver soluções. O verbo haver é o verbo principal. Ele é um verbo impessoal, então a locução toda é impessoal. Então, nesse caso aqui, o auxiliar não flexiona. Não é lindo isso aqui, gente? É lindo, maravilhoso. Tudo bem? Mais um detalhe importante. Vou apagar a bagunça. Caso você encontre uma frase assim, eu vou botar aqui porque eu tenho mais espaço. Hão de passar no concurso meus alunos. Amém? Olha que coisa linda. Aí a pessoa vai assim, meu Deus, hão de passar, verbo haver, no plural. Para tudo, presta atenção. Hão de passar no concurso. Qual é o verbo principal? O verbo principal é o verbo passar. Esse é o verbo principal. Então a gente precisa saber se ele tem sujeito ou não. Se ele é pessoal ou não. Vamos descobrir. Quem é que há de passar no concurso? Meus alunos. Sujeito. Se eu fosse construir isso numa forma simples, não seria passarão no concurso? Ó, passarão no concurso? Se eu posso falar passarão no concurso, então eu posso falar o quê? Hão de passar. Nesse caso aqui, o auxiliar flexiona. Por quê? Porque o verbo principal, ele é pessoal, ele apresenta sujeito na frase. Tá aqui, tá lindo, tá? E ó, mesmo se não houvesse sujeito na frase, se fosse um caso de sujeito indeterminado, hão de vencer. Quem é que há de vencer? Não sei, sujeito indeterminado. Pode. Hão de vencer. Também vai estar o quê? Correto. Deu para entender? Maravilha. Bom, para fechar aqui o raciocínio de concordância verbal, deixei para falar um pouquinho sobre a palavra ser, porque isso aqui, ó, sempre cai em concurso. Então, o que você tem que saber? Ó,
E eu já falei da palavra ser, ó. Eu acho que eu já até cansei de falar tanto da palavra ser. Já falei da palavra ser na aula de tipos de sujeito, já falei na voz verbal, né? E tô falando aqui na concordância. É importante saber, cai muito em concurso. Então você tem que saber se essa palavra ser é pis. O que é pis? Partícula de indeterminação do sujeito. Qual é a regra? Quando você tem partícula de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre no singular. Precisa-se de bons resultados. De bons resultados é o quê? Objeto indireto. O verbo fica sempre no singular. Ok? Agora, se a partícula C for PA, o que é PA? Partícula apassivadora. Apassivadora significa que você tem o quê? Uma voz passiva. Apassivadora. Que eu não consigo falar enquanto escrevo. Então, nesse caso aqui, você tem uma voz passiva, sintética. Lembra? Qual é a regra de concordância? O verbo concorda com o sujeito. Então, preste atenção. Quebraram-se as janelas significa que as janelas foram quebradas. Tudo bem? As janelas foram quebradas. Ótimo. Agora, vamos lá. Vou apagar a bagunça e quero que preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Se a oração fosse quebrou-se a janela e a porta. Vamos lá. Sujeito composto. Não tem sujeito composto? Era isso que eu queria falar naquela hora. O que foi quebrado? A janela e a porta. Essa concordância vai estar correta? Sim. Quebrou-se a janela e a porta, eu posso dizer que está concordando apenas com o primeiro núcleo. Aqui é uma concordância atrativa. Quebrou-se a janela e a porta. Isso aqui, ó, cai na FCC. Ok? Aliás, no CESP também. Isso cai em concurso. Então, fique atento a isso. Combinado? Agora, eu posso dizer quebraram-se a janela e a porta? Posso também. Quebraram-se a janela e a porta. Então, eu coloco lá. Aqui eu vou aproveitar a frase, ó. Quebraram-se as janelas e as portas. Pronto. Agora eu tenho um verbo para concordar com a totalidade. Percebeu? As duas formas estão corretas. Não confunda isso, ok?